Olá pessoal, existe uma dúvida frequente na vida do investidor. É de saber quantas ações ele deve ter em carteira. Quantas ações o investidor de longo prazo deve ter no seu portfólio? É uma dúvida cruel. Será que somente aumentar o número de ações, diversificando a sua carteira, é necessário? Ou será que ele tem que fazer mais alguma coisa? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final. A maioria dos holders sabem que quanto mais ações ele tem, menor o risco é da sua carteira e mais diversificado ele está. Ele sabe também que ele deve diversificar por setores e por empresas. Primeiramente, a diversificação dele, ele vai procurar setores em que sejam diversos entre si e que tragam uma segurança. Por quê? Porque quanto mais setores ele tem em sua carteira, mais ações ele tem em sua carteira, mais ele está protegido de uma crise em um setor. Então, comprando setores de energia elétrica, setor bancário, setor de seguro, setor varejista e etc., ele estará um pouco mais protegido. Caso algum desses setores venha a ter problema, os demais irão segurar a sua carteira. Mas será que somente aumentando o número de ações ele estará protegido? Então, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico que está na tela, podemos ver que no eixo vertical temos aqui o risco. Então, quanto mais para cima estiver desse eixo vertical, mais risco ele está assumindo. E quanto mais para baixo, menos risco o investidor terá. E da mesma forma, no eixo horizontal, quando a gente percorrer da esquerda para a direita, podemos notar que é o número de ações. Então vamos partir de uma ação até ali, a gente pode perceber, 20 ações. E quanto mais ações eu tenho, a curva vai demonstrar para nós que nós estamos diminuindo o risco. Então podemos perceber que a curva ela vai diminuindo acentuadamente até o número 10, né? 10 ações. Então, a gente pode perceber que quanto menos ações o investidor ele tem, mais risco ele está assumindo. Mas vai chegar um momento que essa curva vai virar uma reta e ela vai acompanhar a linha horizontal. O que quer dizer isso? Quer dizer que o risco, mesmo que você aumente o número de ações, o seu risco não sistemático, ele não vai diminuir. Então, partindo ali de 20 ações, não adianta o investidor ter que querer aumentar o número de ações, porque seu risco não vai diminuir. Porque a partir dali, o risco dele é sistêmico ou sistemático. Quer dizer que é o risco do mercado. Se tiver uma crise no mercado, não adianta o investidor ter 30, 40, 50 ações, porque não vai proteger ele do risco do mercado. Entretanto, ele estará protegido de um risco de um setor só, ou de alguns setores. Então, eu acho interessante, no mínimo, o investidor ele ter, no mínimo, 15 ações. Então, ele tem que partir, né, na minha opinião, isso é minha opinião, a partir de 15 ações para frente, deve ser a carteira do investidor. Por quê? Porque ele estará protegido do risco não sistêmico, que é aquele risco dos setores. A partir dali, não tem o que ele fazer. O risco sistêmico ou risco sistemático, que é o risco do mercado, caso venha a ter uma crise, não adianta ele ter 20, 30 ações. Ele não estará protegido. Tudo bem, descobrimos a quantidade mínima de ações que o investidor deve ter. Mas será que ele terá que ter uma quantidade máxima em sua carteira? Então, na minha opinião, eu acho que o investidor ele não deve se limitar a uma quantidade máxima de ações. Mesmo que alguns falem ou que alguns entendam que há a possibilidade do investidor estar pulverizando a sua carteira. Eu não entendo desta forma. Como diz Peter Lynch no seu livro O Jeito Peter Lynch de Investir, ele diz que ele é a favor de estar posicionado em diversas empresas. Peter Lynch foi um gestor de um fundo que bateu diversos recordes nos Estados Unidos.
E ele tinha em sua carteira, em média, de 1.500 a 1.700 ações. Então podemos perceber que ele estava diversificado ao máximo, porque quanto mais ações ele tinha na sua carteira, maior a possibilidade de ele ter uma ação que tivesse um desempenho superior às demais. Vamos imaginar que ele tivesse uma Magazine Luiza na sua carteira. Então, a possibilidade que ele tivesse de ter uma ação que é entregar 10 vezes, 20 vezes ou até 50 vezes o investimento inicial. Então, esse era o princípio do Peter Lynch. E eu acredito que nós temos que dar chance à sorte. Temos que ter mais ações em carteira. Assim, o risco que a gente vai correr de uma daquelas empresas estarem, de ter uma performance acima da média, vai trazer um benefício para o crescimento do nosso patrimônio. É claro que da mesma forma, se a gente ter uma empresa que venha a ter uma performance negativa, não vai trazer aí um prejuízo tão grande para a nossa carteira, uma vez que nós estamos diversificados. Entendo também que é necessário ou que é viável que o investidor tenha na sua carteira uma quantidade de ações que ele possa analisar. Não sou a favor de ele ter 1.000, 1.500 ações, não é isso. Mas ele tem que ter uma diversificação. Então não há necessidade de fazer um teto de número de ações. Falar, eu vou ter 20 ações no máximo, ou 15 ações, acima disso eu não posso ter. Não, se aparecer uma ação que ele estudou, que ele entendeu os fundamentos, que ele acredita no futuro, que aquela empresa aí pela gestão vai trazer resultado, ele pode aportar naquela empresa e se posicionar. Não há nada que o impeça. Então, essa é a minha filosofia. Na minha carteira pessoal, eu tenho 20 ações e 4 fundos imobiliários. E caso apareça alguma ação que eu entenda que ela tem fundamento para passar a fazer parte da minha carteira, eu vou colocá-la na minha carteira sem problema nenhum. Tá? Então, eu não vou ter essa limitação. Então, a resposta, não existe uma resposta padrão, não existe uma resposta certa de quantas ações você deve ter na carteira. Você deve primeiramente se conhecer o seu perfil de risco, conhecer o que você quer para os seus investimentos, qual é o prazo dos seus investimentos e assim se posicionar. Se você entender que deve ter 15, 20, 30 ações, você vai colocando em carteira e diversificando e aumentando a possibilidade de ter ganhos. Da mesma forma, reduzindo o risco da tua carteira. Então, é esse o entendimento que eu tenho em relação à quantidade de ações. Você não deve ter uma regrinha. Eu vou seguir essa regra e saiu disso eu não posso. Não, não há regra. Na verdade, você tem que estar diversificado. Então, eu entendo que o investidor ele deve estar posicionado de 15 ações para cima. Agora, o limite, cada um vai dizer o quanto que ele aguenta, o quanto que ele pode analisar as empresas, ele conhece as suas empresas, então ele pode se posicionar. Pessoal, essa era a minha mensagem. Eu espero ter colaborado aí com o crescimento, com o conhecimento dos investidores que acompanham o canal. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curta, faça o comentário, compartilhe o vídeo com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.